só vem mostrar aquilo que em muitas ocasiões já temos vindo a denunciar, nós como CIP, que é a problemática referente à superfaturação quando há contratação pública, em que geralmente empresas também ganham concursos de forma duvidosa, portanto, e são sempre as mesmas empresas. Muito recentemente até nós vimos que existe a gráfica da cidade, por exemplo, que vai ganhar praticamente quase 2 bilhões de meticais, o que mostra claramente que existe já um esquema de corrupção que muito caracteriza as nossas instituições públicas. E aqui veio de cima uma indicação clara de que, de facto, a nível do Conselho Municipal da cidade de Maputo, existe um esquema de corrupção instalado. Primeiro porque o próprio concurso não obedeceu um regime que está estabelecido por lei. Nós temos uma lei em Moçambique que regulamenta a matéria referente à contratação pública, uma lei de 2022, que determina quais são os passos que devem ser seguidos pelas entidades públicas, que inclui, obviamente, as autarquias locais, que é o Conselho Municipal, sobre como é que deve contratar um certo serviço, sobre como é que deve contratar uma certa empresa para poder prestar, quer seja uma obra ou então um serviço determinado. E neste caso, nós notamos que o concurso, afinal de contas, já tinha sido executado em fevereiro, num contexto em que o concurso público não foi ao público, no caso, porque nós bem sabemos que o regime geral da contratação pública é o próprio concurso público. Então, não tendo havido concurso público para que as empresas interessadas em concorrer para aquele concurso pudessem apresentar as suas propostas, é uma situação clara de que houve fraude. E fala-se aqui que houve ajuste direto. E o ajuste direto é um regime excepcional, que só se deve aplicar se algumas circunstâncias tiverem sido preenchidas. Por exemplo, se provar que não existia uma outra empresa que pudesse prestar aquele serviço de pintura. Só existia apenas uma empresa em Moçambique. Claramente nós não vamos perder tempo em fazer um concurso público. Vamos adjudicar diretamente. Se provar claramente que aquela empresa é a única que tem qualidade expectável para fazer aquele tipo de serviço, o que não foi o caso. Ou ainda, se notar que trata-se de uma questão sigilosa, de segredo do Estado, e que visa defender o Estado moçambicano, aí pode-se fazer ajuste direto, o que não é o caso. Porque existem várias empresas que em Moçambique dedicam-se à pintura, porque existem, na verdade, uma entidade responsável por garantir a escolta das altas individualidades. E o presidente do município, que nós trabalhamos em Moçambique, quem deve garantir a sua segurança é a PRM, e nunca o próprio Conselho Municipal. Okay. Então, isto significa que quem devia, portanto, estar a tramitar este contrato para a pintura da referida viatura tinha que ser a PRM, no lugar do município? Sem dúvidas, porque em Moçambique nós temos um regulamento que determina quem merece a escolta e quem deve realizar a escolta. E em Moçambique quem deve realizar a escolta é a PRM. Portanto, num contexto como esse, em que depois há a publicação de um aparente concurso no mês de junho, quando na verdade o contrato já tinha sido executado antes, isso mostra claramente que há um esquema de corrupção. E talvez este não seja o primeiro caso, é um caso que vocês como imprensa nos trouxeram a público, mas isso pode mostrar que dentro do município de Maputo existem outros esquemas de corrupção. E é curioso que o próprio contrato tem a assinatura do presidente do Conselho Municipal, de acordo com a informação que nos foi vinculada. O que pode mostrar que existe talvez uma forma de manipulação dos contratos a nível do Conselho Municipal, ou que existe algum tipo também de desatenção por parte daquilo que é o presidente do Conselho Municipal. Talvez... Até porque o presidente veio ao público, ou melhor, o secretário do município veio ao público e afirmou que o presidente não tinha sequer noção deste contrato. Exatamente. Isso para dizer que talvez o presidente do município tenha sido também enganado por um conjunto de funcionários que fazem parte desta negociata. E Clemente é uma coisa... Está a sair bem na fotografia Razak Manhique quando vem ao público a falar deste problema, dá a cara, dá o peito à bala e enfrenta, portanto, esta situação. Não sabemos se este tem razão ou não, não compete a nós julgar isso, mas pergunto se está a sair bem na fotografia ou não quando aparece pessoalmente a falar destes problemas. Tenho a impressão de que a Cominchi aparecia só de forma muito tímida. Pois. Bem, é de congratular esse tipo de posturas, porque nós estamos a falar de um conselho municipal, estamos a falar, na verdade, de um órgão descentralizado, não é? E a descentralização consiste mesmo em permitir com que haja maior proximidade entre a administração pública
e o próprio administrado. Ok. E no caso em concreto de Razok Manhique, que está a gerir o município de Maputo, eu penso que é uma postura muito boa, até porque tem que existir, às vezes, alguma flexibilidade na altura de dar informação. Porque muitas vezes as ações públicas, através dos seus titulares, acabam por ser mal conotadas ou então de serem atribuídos atributos negativos, mesmo por conta dessa inflexibilidade. Portanto, está de parabéns o Presidente do Conselho Municipal, mas isso não anula a possibilidade ou o dever de tomar medidas internamente com vista a responsabilizar os culpados. Porque em Moçambique, muitas vezes, nós temos visto que até existem titulares de órgãos públicos que dão a cara, manifestam o seu pedido de desculpas, tal como aconteceu com a Ministra da Justiça, quando foi aprovada aquela taxa dos novos emolumentos. Apareceu a pedir desculpas, mas, para além de pedir desculpas, devia também apurar de que forma aquele instrumento foi aprovado. E, se possível... Não basta apenas se desculpar. Exato. E tendo visto que há má fé, há má intenção por parte dos seus colaboradores, é preciso sancionar esses indivíduos. Por mais que nós não sancionemos criminalmente, mas do ponto de vista disciplinar, é preciso que medidas sejam tomadas como forma de desincentivar esse tipo de posturas por parte dos funcionários que fazem parte desses órgãos. Então, no caso do Conselho Municipal, era preciso fazer uma investigação para saber quem são efetivamente as pessoas envolvidas neste contrato, até que ponto são culpadas por terem feito um contrato sem obedecer um regime que está estabelecido por lei. E, em função disso, ser instruído o devido processo disciplinar para que os mesmos sejam sancionados a nível do Conselho Municipal e, havendo até espaço, também sejam sancionados criminalmente, porque não podemos aqui duvidar que trata-se de uma situação que há corrupção. Há corrupção porque, logo à partida, o concurso público que devia ter sido tornado público é contratado em fevereiro, depois há um anúncio do concurso em junho, só para poder formalizar uma coisa que já aconteceu. Isso mostra claramente que havia uma tendência clara de se pretender desviar-se daquilo que é a própria lei. Não estaria o município de Maputo a usar uma viatura própria quando a configuração da viatura em alusão é aqui distante, portanto, daquelas que sabemos ou as conhecemos de forma convencional. A polícia tem usado um certo tipo de carro, mas o dele de Maputo tem, portanto, uma característica específica. Não seria esta, portanto, a revelação, por exemplo, do facto de que este carro tenha saído do município, propriamente dito, ao invés, portanto, do parque automóvel da própria PRM? Bem, sem dúvidas, porque ao que parece que a viatura foi adquirida pelo próprio município. E em função disso se contratou uma empresa para poder garantir a pintura da mesma viatura, com as cores da PRM. Até isso pode revelar uma situação de fraude. Pode revelar uma situação de fraude, porque não sei se até que ponto o Conselho Municipal tem competências para poder solicitar com que uma empresa possa pintar uma viatura com as cores da PRM. Exatamente. Se se tratar, por exemplo, de uma viatura do município para ser pintada com as cores do município, o assunto já é outro. Claramente que tem competência para o efeito. Mas, tratando-se de uma viatura que deve ter as cores da PRM, que é um outro órgão diferente do Conselho Municipal, revela mais uma vez a questão de que houve fraude. E mesmo aquilo que nós falávamos aqui inicialmente, que em termos lógicos, segundo os peritos, a pintura daquela viatura devia estar avaliada em pelo menos 60 mil meticais. Mas foi quase 300 mil meticais, o que também revela alguma estranheza. E da cariação foi feita, por exemplo, por outros órgãos de comunicação social, nós notamos que a empresa que prestou esse serviço chegou a apontar que, afinal de contas, o serviço não só se exigiu na questão da pintura da viatura, que houve também montagem de outros acessórios na viatura, houve bate-chapa e etc., que são matérias que o próprio porta-voz, no caso do município, em relação a essa matéria, não conseguiu nos dizer. Apenas disse que só se tratava da pintura da viatura. Portanto, quando a informação também não chega com clareza, só cria a ideia, cada vez mais, de que trata de uma situação de fraude. E o próprio cancelamento do alegado contrato em si também já revela que alguma coisa não andou bem. Porque se o município soubesse de antemão que havia toda esta cadeia, portanto, de serviços a serem prestados, não havia aqui necessidade de cancelar. O que poderiam ter feito era trazer mais esclarecimentos para que viesse ao de cima, portanto, todos os detalhes contidos
no na alegada contratação. E é curioso, porque se falasse de que foi cancelado o concurso, Pois. num contexto em que o próprio contrato já tinha sido executado. Portanto, não se percebe o que foi cancelado efetivamente. E mais do que isso, mostra claramente que, a nível do município de Maputo, a informação não flui devidamente. Porque nós notamos aqui que houve praticamente 2 ou 3 indivíduos que tiveram uma informação diferente um do outro. Okay. O que mostra que, dentro do próprio município, a informação não está a fluir devidamente, talvez com o propósito de poder proteger os indivíduos que estão envolvidos nisto, porque não creio apenas que seja o comandante da polícia que deu essa ordem de se pintar a viatura. Creio eu que ele trabalhou com um conjunto de outros funcionários dentro do município. Talvez esse conjunto de indivíduos que se pretende proteger. Mas, por questões de integridade e de transparência, era necessário que esse concurso fosse explicado ao público e que houvesse uma posição formal sobre as medidas que internamente vão ser tomadas pelo município como forma de desincentivar esse tipo de trabalhos. Isso mostra também que a questão da auditoria a nível do município tem falhado, porque nós bem sabemos que as contas públicas dos municípios, elas são fiscalizadas, de tal forma que anualmente os municípios são obrigados a enviar o seu relator de contas ao Tribunal Administrativo, para que possa fiscalizar efetivamente de que forma os recursos públicos foram utilizados. Doutor Maús, algumas considerações? Pois, e talvez esse concurso, agora que foi publicado de forma falseada, fosse mesmo poder justificar um processo de auditoria que poderia ocorrer depois. Como últimas considerações, eu penso que é importante que a fiscalização do cidadão moçambicano continue a acontecer a nível das autarquias locais, porque este concurso que veio a público pode não ser o único que mostra algum tipo de violação da lei. E eu acho que é importante que os órgãos fiscalizadores públicos, o Parlamento, no caso também, porque realiza inspeção, o próprio Ministério da Administração Estatal, que tutela as autarquias locais, é necessário que façam um trabalho a nível de todas as autarquias para perceber, afinal de contas, de que forma os contratos têm sido executados, para que, havendo situação de corrupção, sejam os indivíduos responsabilizados.